Você já deve ter observado que alguns segmentos religiosos parecem ter práticas bem semelhantes ou até mesmo práticas iguais. Ou seja, religiões bem diferentes que fazem uso dos mesmos ritos, das mesmas divindades, objetos, trajes, líquidos, vegetais, minerais e etc. E o mais interessante ainda é que alguns segmentos religiosos rejeitam completamente uma determinada religião, mas adotam algumas práticas desta religião que rejeitam e até mesmo criticam. Além disso, em alguns casos bem específicos, a mistura de credos, ritos, objetos e divindades de algumas religiões faz com que surja uma nova religião. Elementos religiosos de diversos credos, quando combinados de uma maneira superficial e até mesmo profunda, é o elemento principal do surgimento de uma nova maneira de crer. Isso mesmo, a combinação, a fusão ou a adoção de partes de religiões traz à tona uma nova religião. Nesse sentido de universo de credos e religiões, surge a expressão sincretismo religioso. Mas o que vem a ser um sincretismo religioso? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui são dezenas de vídeos abordando os mais variados temas da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, já tem vídeo novo por aqui. Além dos vídeos assistidos, você pode ter o texto completo do vídeo, no formato PDF. Assim, você pode baixar, imprimir e compartilhar. Para ter acesso ao texto, basta fazer uma assinatura do canal. Informações sobre esta assinatura, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Além disso, seu gostei e sua inscrição ajuda muito o canal. E se já é inscrito, verifique se o sininho das notificações está ativado. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre o que vem a ser sincretismo religioso. A expressão sincretismo é originada da língua grega, da expressão syncretizo, que quer dizer combinar. Esta expressão surgiu primeiramente na filosofia, sendo aplicada por Plutarco no ano 46 a 120 depois de Cristo, como uma combinação dos neoplatonistas em tentar harmonizar várias linhas de pensamento. No sentido original, esse sincretismo poderia ser superficial, quando apenas se adotava ideias de outros para não gerar o trabalho de investigação, e poderia ser profundo, quando, por exemplo, reunia diversos fragmentos sobre a verdade, para se desenvolver um conceito mais aprimorado sobre a verdade. Um exemplo foi a tentativa de harmonizar as ideias de Platão e Aristóteles, resultando em novas ideias, até mesmo a distorção dos conceitos desses dois filósofos. Desta maneira, o sincretismo é a reunião, a combinação, a fusão de diversas doutrinas na formação de uma nova doutrina. Contudo, quando alguém observa esta nova doutrina, perceberá de maneira nítida as doutrinas que formaram a sua origem. Ou seja, mesmo surgindo uma nova doutrina, ainda haverá marcas das doutrinas que ela juntou e combinou. O sincretismo também avançou para dentro do universo religioso, onde religiões surgiram a partir de elementos de outras religiões, ou até mesmo religiões que adotaram ritos, divindades, objetos, templos, roupas e etc., de outros segmentos religiosos. Por exemplo, a religião do Império Romano tinha muitas divindades que, embora apresentassem nomes e aparências diferentes, mas eram as mesmas divindades gregas, como Júpiter, deus supremo para os romanos, e Zeus, o deus supremo para os gregos, Saturno, o deus do tempo para os romanos, e Cronos, o deus do tempo para os gregos, como Diana, a deusa da caça e da lua para os romanos, e Artemis, a deusa da caça e da lua para os gregos, como também Vênus, a deusa da beleza e do amor para os romanos, e Afrodite, a deusa do amor e da beleza para os gregos, e outras divindades mais. Um típico exemplo de sincretismo religioso são as comemorações natalinas,
Ou seja, a combinação do nascimento do Deus Sol, do neopaganismo europeu com o solstício de inverno, comemorado principalmente no dia 25 de dezembro. Adicionando ainda as celebrações do dia de São Nicolau, o padroeiro da Rússia, resultaram na tradição natalina do Papai Noel, noite de Natal, presentes, árvore de Natal e etc. Alguns historiadores e cientistas da religião apresentam a Umbanda como o resultado da combinação de elementos do candomblé, uma religião africana com o culto aos orixás, e o catolicismo romano, do espiritismo e religiões indígenas. Ou seja, do sincretismo destes credos nasceu a Umbanda, uma religião tipicamente brasileira. Este sincretismo é demonstrado por alguns santos católicos e divindades do candomblé, como São Jorge e Ogum, São Sebastião e Oxóssi, Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, Jesus Cristo e Oxalá, Santa Bárbara e Ançã e etc. Bem como nos ritos da lavagem do Bonfim e a cerimônia das águas de Oxalá. Elementos do culto protestante neopentecostal têm sido adotados por algumas comunidades católicas. Por exemplo, as campanhas temáticas como o culto da vitória, culto de libertação, culto dos empresários, campanha das muralhas de Jericó e etc., muito frequentes em denominações neopentecostais, têm sido adotados com nomes diferentes em comunidades católicas. O protestantismo não ficou livre de alguns sincretismos apresentados principalmente a partir dos anos de 1980. Diversas denominações protestantes começaram a sincretizar elementos de outros credos, a sua forma de culto e até mesmo de sua liturgia. Um exemplo de sincretismo adotado pelo protestantismo é a adoção de elementos do culto do judaísmo. Elementos não presentes na liturgia do Novo Testamento e até mesmo condenados de forma veemente pelos apóstolos, como no caso da Epístola aos Gálatas, são adotados por diversas denominações protestantes. Por exemplo, o uso da Arca da Aliança, do menorá, roupas de sacerdotes judeus, cajados, chofar e demais utensílios do judaísmo tem sido combinado com o culto cristão. Logo, se há combinação de elementos de credos distintos, então há a existência de um sincretismo religioso. Além de elementos do culto judaico, algumas denominações protestantes fazem uso de elementos de cultos de religiões de origem africana, como vegetais, banhos de óleo, banhos de sal, fogo, incensos e etc. Bem como a nomenclatura das entidades dos cultos africanos, como Exu da Morte, Exu do Lodo, Exu Caveira e etc. Deixe aqui nos comentários se você já identificou alguma prática sincrética dentro de um ambiente protestante. Ou seja, elementos de outra religião dentro de um culto evangélico. Alguém pode até citar o texto de Paulo onde ele afirma: fiz-me de judeu para os judeus, para ganhar os judeus, e fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Contudo, em nenhum momento o apóstolo Paulo moldou a sua vida a algo que tivesse que renunciar a algum princípio do evangelho. Esse texto diz respeito às condições pessoais de Paulo e não a princípios espirituais. Quando a igreja da Galácia passou a ser alvo da influência judaizante, Paulo percebeu que o princípio do evangelho estava sendo ameaçado. Logo, escreveu aos Gálatas de forma urgente, veemente e contundente, rechaçando todo pensamento judaizante dentro da igreja da Galácia. Assim, por todo o Novo Testamento, vemos a igreja se distanciando cada vez mais das práticas dos demais credos. E ainda que esta igreja no princípio fizesse uso do templo e das sinagogas, no entanto, foram expulsos do templo e das sinagogas por causa do evangelho pregado e vivido pelos apóstolos. É muito perigoso e sutil agregarmos elementos de outros credos à fé cristã. Ao longo da história da igreja cristã, sempre que a igreja adotou e inseriu algo fora do que está no Novo Testamento, se distanciou do centro da vontade de Deus. E por mais que os ambientes, roupas, objetos, festas, ritos sejam mencionados no Antigo Testamento, tudo isso
era apenas um desenho do que seria a realidade da pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo foram completas tudo o que estas coisas prediziam. Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Um abraço e até um próximo vídeo.